A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo agora com informações de um grave acidente ocorrido no último sábado. Novas imagens divulgadas hoje mostram o momento exato em que o motorista em alta velocidade bate contra o muro na Praça Centenário, aqui no bairro do Farol. Uma batida violenta e muito forte mesmo. Não é isso, Bia? Pancada fortíssima que faz o carro voar e depois cair de cabeça para baixo, de lado, inclusive entre um poste e o muro, inclusive, desse escritório. É isso mesmo, Bia? Boa noite. Exatamente, Wilson. Boa noite. Eu estou exatamente no ponto deste acidente, ocorrido minutos antes da meia-noite do último sábado, né? Foi no sábado à noite. A imagem impressionante foi captada pela câmera de um edifício empresarial, aqui onde eu estou, no bairro do Farol, bem ao lado da Praça Centenário. Foi aqui contra o muro deste empresarial que o carro se chocou. Antes do impacto aqui nessa parede, o veículo ainda triscou aqui, olha, nessa pilastra, deixando aí estragos, deixando um prejuízo. Inclusive, bateu nesse outro ponto aqui, ó, de sustentação do prédio, onde arrancou mais um pedaço até maior da estrutura, se chocando finalmente contra o muro, até cair aqui na pista, onde poucos destroços ainda se encontram no local. A área já foi limpa, mas vale lembrar que aqui tinha uma enorme placa com o nome do edifício empresarial, placa que ficou totalmente danificada e já foi removida daqui. De acordo com informações, quem dirigia este veículo era o jovem Arthur Guilherme da Silva, de 22 anos, que teve uma fratura exposta na perna direita e também escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido para o HGE, onde passou por uma cirurgia e agora está na área verde em observação, na área lá da ortopedia em observação. Ele sobreviveu a este enorme impacto, uma imagem que chocou todo mundo, né, no domingo, porque pelo estado em que o veículo ficou, quem viu as imagens, quem viu as fotos, não imaginava que alguém pudesse ter sobrevivido a um acidente tão grave quanto aquele, né, uma batida tão forte. O carro ficou completamente destruído. Agora ficou a questão, né? Se ele participava de um racha, se ele havia consumido bebidas alcoólicas, se ele dormiu ao volante. Ainda não se sabe a causa do acidente. Isso será investigado. Mas nós procuramos um especialista em trânsito e segurança viária, o Antônio Monteiro, que fez alguns questionamentos e levantamentos importantes a respeito deste acidente. Vamos acompanhar. Nesse acidente, é bastante importante observar dois pontos principais. A perda do controle do veículo, né, que se deu seja por sono, ou por consumo de álcool, ou por qualquer outra situação que ele teve que deslocar e terminou buscando a posição da calçada, colidindo, né, com o muro e vindo a capotar. Mas principalmente aí o desrespeito à velocidade, que é quem define a gravidade do acidente, né? A lesão dele é uma fratura exposta, é uma fratura grave, uma lesão grave, e poderia ter sido até pior, porque poderia ter ceifado a vida dele e ceifado a vida de outras pessoas que estivessem na calçada, um ciclista, um motociclista ou outro veículo que estivesse no caminho dele. Então é muito importante, nesse ponto, observar o respeito à velocidade adequada da via. E o acidente demonstra, pelo menos passa essa impressão, de velocidade muito acima da velocidade definida para a Avenida Fernando de Lima. A questão da perda do controle do veículo, a gente aqui não sabe precisar, né, porque precisaria da investigação do acidente, mas possui características de que possivelmente consumo de álcool, possivelmente dormiu ao volante ou possivelmente ele precisou desviar de alguma coisa levando a questão da calçada. Então é muito importante você ter o controle do veículo. Velocidade adequada facilita também a questão do controle do veículo. Então é fundamental nesses momentos aí de retomada ainda de festas, né? Ainda de momento de período de férias. Observa-se um grande consumo de álcool em festas privadas, em bares da orla, né? Em praias e tal. Então, final de semana, os índices mostram esses acidentes que têm grande parte de envolvimento na questão do álcool. Então, a gente alerta a fiscalização, BPTran, BPRV, Lei Seca, PRF, a fiscalização está na rua, mas principalmente a gente alerta a todos pela preservação da vida, porque depois que a vida é ceifada não tem mais volta. Então, é muito importante se observar a preservação da vida. Respeito à legislação de trânsito, respeito à velocidade, respeito à manutenção do veículo, freio, pneus, qualidade do pneu, tudo isso que precisa ser observado também, mas principalmente
respeito à velocidade, que é quem define a gravidade do acidente. Então, mais uma vez, é importante observar esses acidentes à noite, finais de semana, também a questão do consumo, do possível consumo de álcool. A gente aqui não está acusando nada, porque não conhece detalhes desse acidente, a polícia ainda vai investigar e vai chegar, né, a verdadeira causa desse acidente. Vocês viram aí, né, o especialista, o Antônio Monteiro, falando várias vezes sobre a velocidade, que a velocidade ela vai definir a gravidade do acidente. E nesse caso, pelo que mostra o vídeo, a velocidade era totalmente incompatível com a permitida aqui na Avenida Fernandes Lima. Vou mostrar para vocês agora, a placa da velocidade indicada nesse local é de 60 km por hora. Como a polícia ainda vai investigar, ainda não sabemos a quantos quilômetros por hora esse jovem, o Arthur Guilherme, vinha dirigindo e nem por que ele perdeu, né, o controle da direção. Mas fica o alerta, inclusive não só feito por especialistas em trânsito, como também para o pessoal que trabalha lá na saúde, no hospital, na emergência, recebendo esses pacientes, sobretudo aí no final de semana. Porque olha só esse dado, somente nesse fim de semana foram 31 pacientes atendidos lá no HGE, vítimas de acidentes de trânsito, sendo 14 de motociclistas, 14 vítimas de acidente com motos, 11 vítimas de colisões de veículos. Uma dessas vítimas foi o Arthur, 4 pedestres e também 2 ciclistas que caíram das suas bicicletas. Então, o que os médicos colocam, né? Que se as pessoas fossem um pouquinho mais prudentes, adotassem medidas de prevenção e respeitassem a legislação de trânsito, muitos acidentes seriam evitados. Então, aqui, por sorte, o condutor do veículo, ele sobreviveu a esse acidente impressionante, permanece internado depois de passar por uma cirurgia, teve uma fratura na perna, saiu daqui até acordado, né, por alguns vídeos que a gente vê que ele ainda estava acordado aqui no local, realmente impressionante. Agora, também tem que agradecer, né, Wilson, porque não passava ninguém por aqui no local. A gente está acima de uma calçada e se passasse alguém por aqui, aí poderia ter sido um resultado trágico e muito diferente. Então, graças a Deus, nenhuma morte. Fica aí mais um alerta e um registro impressionante aqui em Maceió.